Olá para todos, este é A Verdade Vos Libertará, número 6. E estamos ainda no assunto povo hebreu, o qual muitas vezes foi para o cativeiro e se tornou escravo de outras nações, como foi o caso que é relatado na história no Egito, e que o tal de Moisés, um personagem hebreu, que foi utilizado pelo Jeová para libertar o povo hebreu da servidão. Mas arqueólogos renomados, principalmente um dos maiores egiptólogos do mundo, comprovou que se os hebreus contribuíram para construir as pirâmides do Egito, eles não trabalhavam em regime de escravidão. Trabalhavam como operários que prestavam serviços ao reino. Eram remunerados e recebiam alimentação e moradia. Agora, causa uma estranheza muito grande e acentuada de que Deus, o Deus dos hebreus, para atingir o faraó, que era uma pessoa só, assassinou todos os primogênitos do Egito. Foi uma matança desraigada. Não seria mais fácil esse suposto Deus ter então assassinado uma pessoa só, que era a mais interessada, que era o faraó? Por que teria que matar pessoas inocentes? Essas histórias que são contadas neste Alcorão falam de um Deus que sempre faz os outros sofrer para pagarem contas dos outros, os quais não tem nada a ver. Se o castigo é do pai, quem vai perecer é o filho. E aonde fica peso, cálculo e divisão? Tão logo Moisés retira o povo hebreu do Egito, cabendo salientar que, se não me falha a memória, o caminho entre o Egito, local em que estava esse povo, e a terra deles, que era Canaã, parece-me que seria em torno de 200 quilômetros. Me corrijam se eu coloquei muito pouco, ou eram mais quilômetros. Só causa-me uma estranheza grande que, para percorrer 200 quilômetros, o tal de Moisés, guiado pelo Shazam, que era o deus deles, que ia na frente do povo hebreu como uma coluna de fogo. Mas talvez esse Deus esqueceu de ligar o seu GPS. Por quê? Porque levou 40 anos para andar 200 quilômetros. O que houve de errado aí? Aí entra um assassino cruel e sanguinário que foi Moisés. É óbvio que este povo, por ter vivido tantas gerações no Egito, é claro que mesclou algumas crenças dos egípcios, copiou alguns ensinamentos, porque os egípcios eram pessoas altamente espiritualizadas. Mas os hebreus tinham aquele orgulho de que o Deus deles era o único e que o Deus deles era melhor do que o Deus dos outros. E aí,
muitas pessoas já estavam com convicções um pouco diferentes. E justamente esse andar em círculos de Moisés foi para realizar a grande matança. A matança a sangue frio e o assassinato de todos os hebreus que tinham já alguma raiz com as religiões do Egito, porque o assassino Moisés queria que chegasse até Canaã somente aqueles purificados e puros e devotos, os ungidos do Senhor, e os demais aos poucos foram sendo assassinados, sendo que num dia parece-me que mais de 6.000 pessoas foram assassinadas. Deixasse as pessoas ficar no Egito, pelo menos lá eles tinham alimentação, moradia e, por que não dizer, uma possibilidade eclesiástica muito mais abalizada do que a dos hebreus. Então a razão de ter levado 40 anos para percorrer 200 quilômetros foi realizar o sangramento de pessoas. Certamente ele se reuniu com líderes, com conselheiros e começaram a identificar todos aqueles que já estavam com algum costume egípcio enraizado dentro de si. E quando o povo reclamou que, pelo menos lá no Egito, havia alimentação e moradia, em vez de o Deus deles consolar e dizer, não, calma, vocês já estarão lá na terra de vocês, segundo consta o relato, manda serpentes picarem e matarem as pessoas. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus desses você não precisa de nenhum outro Deus. E esse maná que é propagado, que seria um alimento que o Shazam fazia brotar do céu, nada mais, nada menos é do que uma frutinha que dá no deserto, uma espécie de umas ervilhas, e esta era a alimentação que os hebreus tinham. Por isso que eles reclamaram que estava sendo melhor, seria melhor que não tivessem vindo. Teve gente que se arrependeu. Em vez de democraticamente o demônio Moisés dizer, os que estão arrependidos, que sentem falta e se sentem bem lá no Egito, sintam-se à vontade para voltar. Não seria o melhor? Não seria o mais humano, mais democrático? E por que matá-los a sangue frio, em nome de Deus, fazendo guerra no caminho, mandando Moisés invadir outros povos, matar a todos, só trazer as meninas virgens para servirem os soldados? Mas como é que vocês estão venerando atos diabólicos como divinos em alguma dimensão? Alguém que se insufla ou insuflou-se desse poder, dessa carnificina, dessa maldade humana, dá gargalhadas sarcásticas, do tamanho da ignorância, da incautez e da ingenuidade de seres humanos acreditando que estavam sendo comandados por Deus. E quando passar o tal de Mar Vermelho, existe um lugar aonde uma determinada hora o vento está favorável e afasta as águas, e naquele lugar dá para passar a pé, sim. Não foi nada do Shazam dos hebreus. Provavelmente mais uma lenda, mais uma falácia. E os supostos 10 mandamentos que o Shazam entrega para Moisés é outra grande ilusão. Pois em 4 mandamentos
Jesus, ele enaltece-se a si próprio. Em vez de passar para nós o poder das ervas certas, já que foi ele que criou, dar insights do que nós poderíamos fazer para melhorar a nossa vida, qual o remédio para determinadas doenças, de amar e proteger os animais, de cuidar do planeta, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, não tem nenhum édito, porque o planeta não foi ele que criou, pode explodir. Deixa que os humanos quebrem tudo que se sinta um dono dos animais, possam escravizar e maltratar os animais. Esses 10 mandamentos já constavam no livro dos mortos do Egito, cuja sua edição era anterior aos relatos do povo hebreu. Então é um verdadeiro plágio. Não foi o Shazam que escreveu em pedras, como a lenda é contada, como o conto de fadas é relatado. E que Moisés chega e os hebreus tiveram um flashback do Egito e construíram um ídolo. E Moisés se enfurece e atira no chão ou derruba as tal de pedra e quebra. E aí o Shazam diz que posteriormente vai entregar novamente os mandamentos. E quando ele entrega novamente os mandamentos, é tudo diferente. O que está de errado? Será que ele não lembrou o nome dos mandamentos, ou Moisés não decorou os 10 mandamentos? Porque quando ele retornou e passou os mandamentos novamente para Moisés, já era tudo diferente. São outras palavras, são outros éditos que em muito pouco se parecem com aqueles mandamentos originais. Foi tudo um plágio do livro dos mortos do Egito, como a história de Adão e Eva e o dilúvio foi um plágio das aventuras de Gilgamesh, um livro escrito no tempo da Suméria. E é plausível, pois tanto na Suméria como no Egito, casualmente este povo viveu. Eles quiseram criar um Deus com ciúme dos outros que tinham deuses top de linha. Eles criaram e enalteceram um Deus, o qual servia a eles, perdoava os pecados deles e mandava a eles roubar, matar, espolhar os outros povos e perseguir aqueles que eles não tinham nada a ver com a religião dos outros. Não se conquista um Deus, não conquista um espaço a fio de espada. Um Deus conquista um espaço pelo amor, pela inteligência, pela pregação sincera, como foi Jesus, mesmo ele não sendo um Deus, sendo um homem, como ele conquistou o seu espaço, como ele triunfou até o ano de 325, por aí, porque depois foi desvirtuado os verdadeiros ensinamentos de Jesus, pelo amor, pelo conhecimento. Não se tem notícia que Jesus ordenou mortes, que Jesus determinou que matasse quem não concordasse com a sua religião, ou que ele mandou o povo judeu invadir e destruir um outro povo. Não se tem conhecimento algum. Ele triunfou com amor. E por que o Deus dos judeus, que eles criaram, e que escreveram o livro eles próprios para enaltecer, precisava mandar matar, precisava perseguir o povo, precisava mandar apedrejar os outros, precisou criar um amontoado de leis as quais oprimia as pessoas, as quais tinha dia até para lavar o cabelo, se não o fizesse poderia morrer, se fizesse no dia errado. São éditos que não são de Deus. Se fosse de Deus, seriam coisas racionais, ou Deus era burro na época e agora, recém que se